Arigatou gozaimasu. Seja muito bem-vindo, eu sou o Monge Gyoun Vieira e você está no canal Pergunte ao Monge. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente sobre algo que, principalmente nessa época, eu estou gravando esse vídeo na época da pandemia, de isolamento social, e muitas pessoas estão começando a fazer certas questões a respeito da fé. Por que as pessoas começam a colocar a fé em questão? Porque é o ponto em que elas veem que, por conta própria, pelas suas próprias forças, seu próprio pensamento, sua própria inteligência, elas já não estão conseguindo dar conta. Muitas pessoas estão começando a ter problemas psicológicos, problemas de relacionamento, estão ficando ansiosas, estão ficando deprimidas, e é aí que entra a prática da fé. Por que o budismo fala em fé? Fé é você acreditar em algo além do seu coração. Como assim? Há um ensinamento no grande mestre budista chamado Nissen Shonin, que diz da seguinte forma: se não conter o seu coração, afastar-se-á da prática da fé, como um cavalo em disparada além da cerca do prado. Se não conter o seu coração, afastar-se-á da prática da fé, como um cavalo em disparada além da cerca do prado. O que isso significa? Quer dizer que ou é a fé ou é o nosso coração em disparada. Eu sei que muitas pessoas acabam dizendo: olha, acredite no seu coração, siga o seu coração, mas isso é coisa de filme, né? Isso é coisa que as pessoas falam assim porque é uma frase bonita, mas na verdade, nós aprendemos que o nosso coração, ele é cheio de veneno, ele é cheio de defeitos, ele é cheio de sujeira também. Ira, ganância, ignorância. Existem coisas boas também, né? A compaixão, o amor, a empatia, todas aquelas coisas boas que aquecem a nossa vida também estão dentro do nosso coração, mas está tudo ali misturado. Enquanto eu não conseguir controlar, não dá para dizer que eu vou seguir o meu coração. Os ensinamentos que foram feitos a partir da compaixão do Buda, eles sempre são daquele jeito. Eles não mudam conforme a situação ou a dificuldade. Eles servem justamente para que você esteja sempre melhorando. Então ele não depende se você está com raiva ou se você está feliz. Ele sempre vai ser aquele mesmo ensinamento, correto, direto, reto, o caminho do equilíbrio. Por isso que nós preferimos seguir os ensinamentos do que seguir o nosso coração, seguir os ensinamentos do que seguir a nossa inteligência, porque tanto o nosso coração quanto a nossa cabeça são muito variáveis, eles dependem de muita coisa. Ora tá bem, ora tá mal, ora eu tô feliz, ora eu tô triste, ora eu tenho bons sentimentos e pensamentos, ora eu tenho sentimentos e pensamentos destrutivos. Então, eu não posso ficar dependendo disso. Agora, o ensinamento, ele sempre é no caminho do equilíbrio. Por isso que eu confio no ensinamento, não confio no meu coração, não confio na minha inteligência. E acreditar nos ensinamentos é justamente o que faz com que a gente consiga adquirir essa tranquilidade. É isso que no budismo primordial nós chamamos de fé. E um ensinamento muito simples que nós devemos tentar colocar em prática e confiar é a oração. Mas não é qualquer oração. É o mantra da iluminação. Causa, essência e semente da iluminação. A essência é o título sagrado do Sutra Lotus. O Namo Myoho Renge Kyo. A essência da iluminação de Buda. Quando a gente pronuncia Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, nós estamos limpando o nosso coração. É como se fosse um espelho embaçado que está sendo polido para que volte a brilhar. Por isso que não é sábio simplesmente seguir o seu coração, porque ele pode sair em disparada e acabar nos levando para lugares onde nós não gostaríamos de estar. E é aí que muita gente se encontra nesse momento. Esse momento de desespero, de ansiedade, esse momento de incerteza. É justamente porque o coração está em disparada. Nós precisamos então seguir a fé. A fé é o que vai conseguir controlar esse coração, ou que, a despeito do que se passe no seu coração, você possa ter atitudes que sejam mais sábias. No budismo,
Nós aprendemos que a fé é justamente confiar nos ensinamentos do Buda. O Buda ele nos ensinou por causa da sua compaixão, porque ele queria que nós pudéssemos melhorar. Ele entendia as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos defeitos. E, apesar de tudo isso, ele nos ensinou um caminho em que nós podíamos melhorar progressivamente até um dia nos tornarmos tão iluminados quanto ele. E isso passa por todo um processo de desenvolver a sua compaixão, desenvolver o seu coração, as suas coisas boas, eliminar o seu karma negativo, eliminar aquelas coisas ruins, tirar toda a sujeira do nosso coração. E é claro, tudo isso eu preciso de fé. Porque não é algo que a minha cabeça seja capaz de compreender, não é algo que eu possa simplesmente explicar através de uma teoria, de um livro ou de extensas discussões. Eu preciso entender isso na prática. Eu preciso entender isso no sentimento. Se é para atingir o coração, então eu preciso que isso esteja acontecendo. Não é simplesmente pensar, não é simplesmente teorizar. Eu preciso realmente praticar. Eu preciso fazer o meu corpo se envolver nisso. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós aprendemos algo que é muito simples, mas que ainda assim muitas pessoas são relutantes. Quando eu entrei no templo, eu confesso que eu imaginava que a primeira coisa que nós deveríamos fazer era ler diversos livros, era discutir teorias, passar horas meditando sobre determinados assuntos, mas depois eu vi que na verdade não era nada disso que as pessoas faziam. Na verdade, elas simplesmente pronunciavam Namo Myoho Renge Kyo. É claro que eu achei estranho no primeiro momento, porque não é isso que a televisão passa pra gente, não é isso que aparece nos filmes, não é isso que está nas imagens, só que é isso que funciona. E principalmente agora, nessa minha vida como monge, eu vejo isso funcionando todos os dias. Então eu posso garantir com plena convicção de que simplesmente pronunciar o Namo Myoho Renge Kyo é suficiente para que você possa desenvolver a iluminação de Buda no seu coração. Então, ao invés de seguir o seu coração em disparada, é mais prudente e sábio seguir a fé. E o que a fé ensina é que, nesses momentos, não siga o seu coração, mas pronuncie o Namo Myoho Renge Kyo. O Namo Myoho Renge Kyo por si só vai desenvolver a semente da iluminação e eliminar o karma negativo do seu coração. Eliminando essas coisas ruins, aí sim, o que sobra são as coisas boas. E isso sim você pode seguir e pode compartilhar com as outras pessoas. Mas primeiro, nós temos que fazer essa higiene espiritual. E nós conseguimos fazer isso através da prática do Namo Myoho Renge Kyo. Um ensinamento muito simples na teoria, mas que na prática as pessoas são relutantes, porque são poucas as pessoas que realmente acreditam que isso funcione. Muitas querem alguma coisa teórica, alguma coisa que elas possam explicar, alguma coisa científica, só que a gente não tem nada disso. O que a gente tem é uma experiência. Eu tenho relatos de várias pessoas que praticaram Namo Myoho Renge Kyo e conseguiram fazer uma transformação em sua vida de dentro para fora, que conseguiram mudar uma situação, que conseguiram se livrar de um sofrimento, que conseguiram aquilo que nós chamamos de bênção. É realmente essa transformação espiritual que o Namo Myoho Renge Kyo proporciona. Por isso que é necessário pronunciar o Namo Myoho Renge Kyo para poder entender. Se você nunca pronunciou, não espere que nesses vídeos ou em qualquer teoria, livro, você vai entender. Você precisa pronunciar o Namo Myoho Renge Kyo e não pensar em mais nada. E acreditar que isso, por si só, está limpando o seu coração. E toda aquela angústia, todo aquele medo, todo aquele karma negativo vai embora no momento em que o Namo Myoho Renge Kyo entrar no seu coração. É isso que o budismo ensina. Mas a fé é justamente acreditar
e fazer. E isso é que tem faltado. Tem sobrado muito desespero, tem sobrado muito coração em disparada, mas tem faltado fé. É preciso que a gente volte a ter fé. É preciso que a gente sinta essa necessidade e procure lapidar a nossa fé. Eu gostaria de mostrar mais 2 ensinamentos budistas que falam sobre isso. Diz da seguinte forma: quando se entrega fielmente aos ensinamentos de Buda, somente pela pronúncia da oração encontra a sua tranquilidade. Quando se entrega fielmente aos ensinamentos de Buda, somente pela pronúncia da oração encontra a sua tranquilidade. Essa oração é o Namu-myoho Renge-kyo. Se entregar aos ensinamentos de Buda é justamente ter fé. Se eu tenho fé, pelo simples fato de pronunciar o Namu-myoho Renge-kyo, eu vou encontrar a minha tranquilidade. E não é isso que a gente está precisando nessa época, ou em qualquer outra época, não é essa tranquilidade no coração que a gente está procurando? A resposta budista é essa: confie nos ensinamentos de Buda. Confiar no ensinamento de Buda é pronunciar essa oração, Namu-myoho Renge-kyo, de todo o coração. Tenha a certeza, porque eu tenho e muitas outras pessoas que eu acompanho ao longo da minha vida de sacerdote têm a convicção de que o Namu-myoho Renge-kyo é a semente da iluminação e é capaz de lapidar o nosso coração. Um outro ensinamento diz da seguinte forma: quando se dedica fielmente aos ensinamentos de Buda, este mundo Sarra se torna no verdadeiro Monte Sumeru. Quando se dedica fielmente aos ensinamentos de Buda, este mundo Sarra se torna no verdadeiro Monte Sumeru. Monte Sumeru é o monte onde o Buda pregou o Sutra Lotus, esse ensinamento que nos conduz à iluminação. É um local de paz, muitas vezes comparado como o melhor local para onde a nossa alma poderia ir. Este mundo Sarra é este mundo de sofrimento, é este mundo de desequilíbrio. Quando nós nos entregamos aos ensinamentos de Buda, ou seja, quando nós temos fé, este mundo se torna o próprio Monte Sumeru, se torna o melhor lugar que nós poderíamos estar. Mas antes disso, a gente precisa ter fé. Então, ter fé é você conseguir seguir algo que vai te ajudar, mesmo que o seu coração diga o contrário. Mesmo que o seu coração vá para o lado do desespero, mesmo que o seu coração vá para o lado da angústia, mesmo que o seu coração vá para o lado da tristeza, você vai para o lado da fé. Você vai para o lado dos ensinamentos. E praticando dessa forma, principalmente pronunciando Namu-myoho Renge-kyo e acreditando que essa oração vai lapidar o seu espírito, vai limpar o seu coração das coisas ruins, é que nós vamos conseguir encontrar a tranquilidade que nós tanto estamos precisando nesse período ou em qualquer outro período de dificuldade. Eu vou ficando por aqui. Se cuide, se puder, fique em casa até segunda ordem e, principalmente, tenha fé. Pratique e lapide a sua fé. Sempre pronuncie Namu-myoho Renge-kyo. Vai te fazer bem com certeza. Muito obrigado. Até a próxima. Arigatou gozaimasu.